Tudo bem? Bem-vindo ao nosso webinar sobre reforma tributária. E esse webinar parte 2, nós vamos falar sobre precificação. Neste webinar, nós trouxemos 3 especialistas no assunto, com muita bagagem e muito conteúdo. Nós vamos conversar com Roberto Cota, diretor da Sisloc. Iremos conversar também com Paulo Henrique, que é fundador da Audit. E também trouxemos para esse time a Jéssica Fernandes, que é especialista em reforma tributária. A gente tem muitas informações, então temos certeza que você vai precisar de papel e caneta, porque muitas dúvidas podem surgir. E eu espero que você resolva todas elas nesse webinar. A reforma, então, é uma realidade e a gente quer hoje falar com o público, né, sobre estamos preparados ou não. Eu sei que a Sisloc já está preparada, né, com o seu sistema e a gente quer... O nosso foco hoje é evitar prejuízos e proteger o seu caixa. É o pano de fundo do nosso bate-papo. Então, eu vou dividir em alguns blocos esse nosso webinar e eu vou direto perguntar para o Roberto Cota, que é aí da Sisloc, e a gente vai trocando figurinhas. Eu fiz um rascunhozinho aqui e eu queria perguntar, e eu quero ser bem direto, Roberto, na questão de sistema, né? O Sisloc é um grande sistema do segmento de locação e a reforma precisa ser operacionalizada. Então, como que a dinâmica do sistema se adapta às novas exigências? Então, eu queria que você falasse essa questão técnica, que eu sei que é facinho, vocês não estão tendo trabalho algum, o negócio é fácil até demais. Como é que a reforma está impactando aí os sistemas Sisloc e de um modo geral? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Essa luta da reforma começou alguns anos atrás, né? E a Sisloc vem acompanhando todas as publicações dos órgãos competentes que buscam trazer as normativas com os prazos que isso vai se tornar vigente. E o sistema, a gente brinca, reforma é pior do que construir, né? Você está reformando a casa morando dentro dela. Então, a gente continua tendo a tributação atual e a nova tributação ainda em ano de teste sendo incorporada. Mas o sistema de emissão é o mesmo, né? Então, a gente começa a alterar a base da reforma, que são os documentos fiscais eletrônicos. A locação estava acostumada a emitir eletronicamente a NFE, que é para a simples remessa dos equipamentos. E agora, no final do ano passado, foi publicada a nota que a nota de serviço eletrônica será o documento fiscal eletrônico para a locação, vindo a substituir a fatura de locação, com algumas características específicas para o segmento de locação. A gente teve no início do ano, o início desse ano teste, onde faltando poucos dias o governo desligou as obrigatoriedades dos sistemas, né? Então teve aquele todo movimento e foi desligado, e agora em agosto, essas regras de validação serão novamente exigidas. Ou seja, os contribuintes que são do regime normal, ou seja, que não são do Simples Nacional, já deverão passar a informar os tributos do CBS e IBS, as alíquotas teste, né, de 0,9% e 0,1%, ainda sem efeito de recolhimento, ou seja, apenas para teste dos sistemas, mas esses impostos já estarão destacados nas notas fiscais, ainda sem incorporar o total da nota. E essas notas técnicas saíram agora, no início de junho. É uma coisa, né, é uma transição que em agosto torna-se obrigatório. Então, né, os sistemas estão adaptados de acordo com os sistemas que estão em produção pela Secretaria da Fazenda e pelo Ambiente Nacional da Nota de Serviço Eletrônica. E ainda tem coisas que, principalmente a parte de locação, que ainda não está em produção no Ambiente Nacional da Nota de Serviço Eletrônica. A gente acompanha diariamente as publicações, mas quando vai ser essa obrigatoriedade, se realmente vai ser início de agosto, assim como os outros serviços e a circulação de mercadoria, mas por enquanto a gente não tem um ambiente em produção, mas o sistema internamente já tem os campos para enviar para a Secretaria, para esse ambiente nacional. Então é um momento assim, né, que enquanto o avião está voando, novas notas técnicas estão sendo publicadas,
criam-se novos atributos na nota, é meio invisível para quem operacionaliza o sistema, alguns deles, né? Outros não, outros as pessoas vão ter visível no sistema, mas muitos campos que são criados vão no XML, né? Que é a forma eletrônica da nota, isso que a gente chama de documento eletrônico. Às vezes nem tudo é impresso na nota, eletronicamente são enviadas muito mais informações do que são visualizadas nos documentos. Então estamos nesse momento de transição agora para obrigatoriedade, aguardando o início de agosto, e uma chamada geral que a gente faz aos clientes de já se prepararem, né, de já atualizarem seus sistemas, já configurarem, né, as suas operações, e principalmente no segmento da locação, revisar os NCM dos produtos, que o NCM ele vai ser informado na nota de serviço nacional. Então, às vezes, coisas que a locadora não se preocupava, ela vai ter que fazer uma revisão geral nos cadastros. Esse tema compliance, Roberto, é um tema que geralmente a gente joga um pouquinho para cima, né? Grandes companhias, empresas que têm auditoria e por aí vai. Mas eu vejo que a reforma tributária, ela tem um tripé totalmente em tecnologia, né? Então, quem não tiver um sistema, quem não tiver um controle interno, vai ter esse problema, né? Então, eu queria te perguntar, você acabou respondendo algumas questões, né? Mas a partir de janeiro, o que a gente precisa de fato se preocupar? E internamente, né? O que o locador que está nos ouvindo precisa já estar atento e já correr para se adaptar? E na questão externa, né, com o cliente, principalmente com o mercado, a questão dos impostos. Então, eu queria que você desse um geral, lógico, sempre com essa sua pegada de sistema, que eu acho que é importante, né? Que você resumisse para a gente o que o locador tem de lição de casa hoje para fazer. Em janeiro, o novo sistema de tributos passa a vigorar já com recolhimento e a extinção do PIS e COFINS, né? Mas, assim, como já existe um ambiente de testes da reforma, o ideal é que as empresas já se antecipem, né? Não espera 1º de janeiro para emitir seus documentos com esses tributos. Sim. Ou seja, então, não aguarde janeiro, né? Já começa desde já, independente de ser obrigatório ou não. Por exemplo, o Simples Nacional só vai ser obrigatório em janeiro. E se a pessoa for deixar lá depois do Natal, Réveillon, para resolver isso, o prazo vai ficar curto, né? Então, o ideal é assim, já é opcional, mas não custa nada se antecipar, né? Então, o que a gente fala é essa questão, já começa a preparar o sistema, já começa a emitir os documentos, como se já fosse obrigatório, você já vai estar fazendo um grande passo. Na virada, o que vai mudar é que o IBS e o CBS tem uma característica diferente dos impostos que a gente está acostumado, como PIS, COFINS e ICMS. Ele é um pouco parecido com o IPI, né? Que o IPI ele soma ao total da nota. Agora o IBS e CBS ele passarão também a somar ao total da nota. Então, se você tem lá uma nota de R$1.000, que vai passar a ter o CBS em janeiro, o total da nota vai ser 1.000 mais o valor do CBS. A alíquota ainda está em estudo, né? A Jéssica depois vai comentar um pouco de qual que é essa previsão que o pessoal já está, né, pensando que vai ser colocado em prática. Sim. Que é a grande pergunta, né? A nossa carga tributária vai aumentar em quanto, né? Mas até lá, o CBS e IBS não somam o total da nota, e a partir de janeiro, a precificação da locadora muda, né? Porque o imposto que estava por dentro da nota, que era o PIS e COFINS, deixa de existir, teoricamente sua receita líquida, né, baixada desses impostos, agora vai agregar o IBS e CBS ao total da nota. Então, se a empresa não reduzir seu valor, ela pode perder competitividade, né? Que ela vai deixar de pagar o PIS e COFINS e passar a colocar um tributo por fora. Sim. Então, a gente vai ter essa parte de reprecificação, né? Uma dúvida que a gente tem é como que o mercado vai entender isso, né? Que em outros países é comum o imposto por fora, que a pessoa fala lá, o preço de prateleira é R$500, a hora que a pessoa vai pagar no caixa é 500 e alguma coisa, e aqui no Brasil não, né? O que está na prateleira é o que você paga. Então agora a gente vai ter que acostumar com essa nova cultura de valores, né, do imposto por fora. E o pessoal do Simples teve um presentinho de Natal antecipado, né, Roberto? Que o início da reforma, com tudo, vamos assim dizer, começa em janeiro com os impostos.
Mas quem está no Simples, em setembro, agora, daqui a alguns meses, vai ter que optar quem ele vai ser no ano que vem. Então, para quem está no Simples, o trabalho não vai ser tão simples, vai ser mais acelerado, né? Porque você vai ter que, agora, nesse ano, contratar um guru, um pai de santo, sei lá o quê, para adivinhar o que que você vai ser ano que vem, né? Lógico que esse trabalho vai ter que ter um apoio de tributaristas, né? Pessoal que entende disso tudo. E já que a gente está falando em opção tributária para o ano que vem, o que que você acha da questão de formação de preços, Roberto? Porque a locadora ela vai ter que fazer uma opção, quem está no Simples principalmente, mas todas as locadoras a partir de janeiro vão ter que praticar um cenário novo. Essa questão de formação de preço, informações que venham de um sistema para que você forme um preço, como é que você está enxergando isso? A preocupação, a importância do pessoal já começar a fazer essa lição de casa esse ano ainda. Porque é um cenário que a formação de preço ela parte do qual o lucro que a empresa deseja obter com aquela operação e principalmente o custo daquela operação, né? Então o custo mais o lucro vai fazer a minha formação de preço. E o custo ele vai mudar, né? Você vai passar a ter créditos na aquisição de bens. Então, mas o custo passado ele já existe. Então talvez essa redução do custo ela não é imediata, vai ser para as novas aquisições. Mas principalmente o valor do imposto que está por dentro do valor já praticado, quando você fala que a locação é R$ 1.000 por mês, né? Talvez esse valor da locação ele vai ter que reduzir de acordo com tirar o PIS e COFINS que está incluso nesse preço e acrescer o IBS e CBS. Mas o ponto principal é preocupar até hoje já com os contratos, né? Que diferente de venda, serviço, que você não tem um contrato vigente, você vai ter contratos antes de dezembro que já estão num formato e após janeiro em outro formato, com outra precificação. Então essa transição de preço tem que ser bem estudada e comunicada ao cliente de uma forma transparente, já prevendo no contrato essa alteração, para que quando isso mudar em janeiro, né, seja menos traumático possível. Legal. Roberto, você que está aí dentro, literalmente, dos layouts, né, as notas técnicas quando saem, eu acho que elas são mais para vocês e 10% para nós, embora 100% é para nós, mas quem está traduzindo, escrevendo tudo isso é o seu pessoal operacional que faz o sistema acontecer, né? Então, a pergunta, eu vou até ler, quais os pontos de atenção críticos para garantir a emissão de documentos fiscais sem interrupção, para que você não tenha problema nenhum de um dia para outro você transformar a fatura em nota. O que precisa ser feito para não dar pau no sistema? Sim, primeiro ponto crítico é a partir de agosto. Em agosto, a operação da locadora pode parar. Assim, se você não informar os tributos CBS e BS para os clientes do regime normal ainda, né, a nota vai ser rejeitada pela Cefaz, pela Secretaria da Fazenda, que é quem armazena esses documentos. Uhum. Às vezes a pessoa pode achar, o sistema começou a dar problema. Assim, não é o sistema, você que não está enviando a informação completa. Então vai ter uma rejeição, né, sobre esse documento fiscal eletrônico. E algumas locadoras necessitam da nota de simples remessa para sair com os equipamentos. Então vai travar a operação. Então você vai ter um prejuízo operacional e principalmente seu cliente deixar de ser atendido, que é o que a gente menos quer que aconteça. Então, sobre a nota de simples remessa, de circulação de bens, né? Então, ela já, em agosto, essas empresas simples do regime normal já devem se antecipar e não esperar agosto, né? Já vão começar agora, amanhã, já destacar esses tributos para que em agosto seja simplesmente uma passagem de data, né? Não tenha que configurar nada de última hora. Entendi. Eu queria até dar uma reforçada, você que está nos ouvindo aí, cliente Audit, Sisloc e visitantes, né? As locadoras vão ter que destacar os impostos nos seus documentos fiscais. E o destaque, eu sei que a Jéssica vai falar um pouquinho a respeito disso, né? E o destaque, se você não fizer, alguma coisa vai acontecer. E o sistema, Roberto, pelo que você está me dizendo, o sistema receptor da nota fiscal, se ele não identificar
esse campo preenchido, ele vai ter uma informação lá de que não foi cumprido o primeiro passo da reforma tributária. Isso pode dar problema sistêmico, né? Isso que você está dizendo, né? É isso. Na regra, igual você falou, né, dessas notas técnicas que são para desenvolvedores, é simplesmente uma regra que eles vão ligar, né? Se for regime normal e não está informado os tributos de CBS e IBS, a nota é rejeitada por falta de informação, né? Então, ou seja, é só simplesmente ligar isso, né, no início de agosto, e a nota que estiver incompleta, né, faltando essas informações, não poderão ser aceitas, né, efetivadas. Nossa, E legal. também para serviço, né, apesar da locação ainda não Sim. emitir nota de serviço, existe até uma transição disso, né, porque saiu a nota de serviço eletrônica sendo documento eletrônico para a operação de locação, e tem uma dúvida que o pessoal tem, né, fala assim, meu município ainda não soltou nenhuma normativa sobre isso. Mas assim, a normativa é bem clara, né? A nota de serviço eletrônica referente à operação de locação será emitida pelo Ambiente Nacional. Então, mesmo que sua prefeitura utilize o emissor próprio, por exemplo, São Paulo tem um emissor próprio, a empresa que presta serviço e faz locação, a prestação de serviço vai ser emitida pelo ambiente da Prefeitura de São Paulo, que comunica posteriormente ao Ambiente Nacional, e a operação de locação será emitida diretamente no Ambiente Nacional. Legal. E haverá rejeição do Ambiente Nacional. Se você emitir uma nota de locação, caso a Prefeitura aceite e transmita essa informação para o Ambiente Nacional, o Ambiente Nacional vai simplesmente rejeitar, falando que aquele ambiente da Prefeitura não pode emitir esse documento. Só que tem um problema, uma trava hoje. Porque se a Prefeitura hoje tem um emissor próprio, o Ambiente Nacional ainda não aceita que esse contribuinte utilize do Ambiente Nacional. Então, só quando entrar em produção, aí eles vão soltar a data, que eles vão liberar a emissão para todos os contribuintes, independente da opção da Prefeitura, pelo emissor próprio ou pelo Ambiente Nacional, para que esse contribuinte possa começar a emitir a nota pelo Ambiente Nacional. O que a gente tem orientado os clientes, assim, se você já está em uma prefeitura que já utiliza o Ambiente Nacional como emissor, você já pode começar a configurar, a emitir sua fatura de locação por este ambiente. Mas você fala assim, mas ainda não existe o código específico de locação. Que na tabela eles soltaram que o código de locação é o 990401, que ainda não existe. Você mandar esse código vai ser rejeitado, porque ele não existe. Aí você fala, por enquanto você vai mandar o 990101, que significa outros serviços sem incidências do ISS ou ICMS. Então, nessa transição, as locadoras que já estão em municípios que utilizam o emissor nacional já podem, inclusive, começar a emitir a nota de serviço eletrônica por esse ambiente, para que em janeiro já esteja tudo pronto. Eu falei, é o que a gente falou, né? Quanto mais você se antecipar, menos dor de cabeça você terá quando tudo se tornar obrigatório. É isso aí. Legal, e até uma dica para os locadores, né? Os locadores têm procurado a gente, tem clientes da locadora não querendo pagar a locação, porque ouviu que todo mundo tem que emitir nota, né? E não é bem assim, a gente sabe que não é desse jeito, mas eu tenho orientado, Roberto, em casos fatídicos, a locadora pode usar a plataforma nacional no código 990101, que é o que você falou, porque não está liberado, mas também não está proibido, tá? Mas Sim. sempre atentar que a locadora, até então, ela não está obrigada, tem que bater o pé com o seu cliente. Mas se envolver crédito na conta, então aí você pode usar desse artifício, né, para tentar resolver essa parada. E por falar em crédito em conta, Roberto, eu queria te fazer uma última pergunta, que é totalmente tecnológica. Eu sei que existe um astro de cinema na reforma tributária e ele tem o nome de Split Payment. Deve ser um super-herói ou um Robin Hood, ao contrário. Não sei ao certo o que eles estão dizendo, mas olha só. Como a retenção automática dos impostos, que é algo que o Split Payment vai fazer, você entende que vai impactar no caixa da locadora? Porque hoje a locadora ela tem um prazo para pagar o imposto, às vezes ela não paga, ela parcela. E aí, com a reforma tributária, o split payment? Esse Robin Hood vai fazer de forma online? Como é que vai funcionar?
Esse Robin Hood aí, com esse nome em inglês bonito, né? Ele é um divisor de pagamentos. Né? Fala assim, o que é da Receita Federal vai para a Receita Federal, o que é da locadora vai para a locadora. A partir do momento que for pago um documento fiscal eletrônico, que já tem ali os tributos de CBS e IBS, a parte que cabe à Receita Federal já vai direto para o nosso caixinha do governo lá para ajudar ele nas suas grandes obras, que todos aí que acontece. E a Sei. parte que vai para a locadora já vai o líquido desses impostos. Então é uma mudança que tem, porque, como você disse, né? Antes você recebia o valor integral, apurava seus impostos, e ainda poderia até, em caso de uma necessidade de caixa, optar até pelo não pagamento. Hoje você não vai ter mais essa opção do não pagamento, né? Porque quando seu cliente paga, o valor já foi para o governo direto e você já recebeu o líquido. Mas vale lembrar o seguinte, né? No ano que vem, né, no 2027, essa divisão ela ainda é opcional. Mas só que ela não é opcional por parte da locadora, ela é opcional por parte do cliente. Provavelmente, se a locadora aloca equipamentos para grandes empresas, né, provavelmente essas empresas já vão querer usar do split payment desde o início. Exato. E se a empresa... Então, assim, apesar de ser opcional, vai começar, né? Parte das operações você vai receber com os tributos ainda e depois fazer o recolhimento, e parte já vai vir abatido desses valores. Hoje existe algo um pouco parecido com isso, né? Que algumas faturas de locação são objetos de retenção também na fonte de PIS, COFINS, contribuição social. Então, basicamente, essas retenções na fonte que antes eram desses tributos passarão a ser do CBS, né? Então, só que agora Exato. em 100% das operações. Legal. E o pessoal está fazendo uma certa confusão, né? Achando que o split payment já vai estrear com destaque das notas fiscais. E, na realidade, ele começa oficialmente em janeiro, né? Toda essa parte tecnológica, certo? Sim, os sistemas bancários, né? Porque, assim, para o governo receber esse valor, a transação tem que ser por meio eletrônica. Ou é um boleto híbrido que ele é registrado e o boleto vai passar a levar as informações dos tributos para que o sistema do banco saiba fazer essa divisão, né, do que é do governo, o que é da locadora, e os pagamentos que ocorrerem em dinheiro, não tem como, né, o governo saber que foi pago. Então aí vai cair na apuração mensal esse pagamento. Mas hoje em dia, cada vez circula menos dinheiro, né? Então a tendência é que o grande volume passe a ser por meio eletrônico. Legal. Legal, vamos avançar. Agora eu vou colocar a Jéssica nesse outro bloco, né? Eu quero lembrar você que está ouvindo a gente, manda a perguntinha aí no chat. Você que está nas plataformas, se tiver dúvida, já vai escrevendo para a gente tentar dirimir, tá bom? A Jéssica, eu sei que ela é expert aí em locadoras, principalmente em precificação, fez alguns ensaios, simulações e outras coisas mais, né? E eu vou agregar a Jéssica nesse bate-papo também. Eu tenho uma perguntinha aqui. Por que o feeling? Olha que interessante. Por que o feeling e o empirismo podem levar locadoras sem controle de custos e sem DRE à insolvência? Jéssica, eu vou traduzir um pouquinho assim. Essa questão de gerir as coisas por achômetro, feeling, sem ter controle, sem ter DRE, isso de fato pode afetar a locadora. Eu sei que tem tudo a ver com precificação. Com a reforma tributária, isso pode gerar um prejuízo ruim para a locadora? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os locadores que estão nos assistindo. Bom, nós somos especialistas, né, Paulo? Para quem não sabe, eu trabalho com o Paulo Henrique, faço parte da equipe da Audit Lock One aí há 17 anos e estamos estudando bastante sobre a reforma tributária para o segmento de locação, né? E aí, Paulo, quando a gente fala que o feeling ou a experiência que o locador possui ao longo desses anos podem afetar o seu caixa, é porque nós estamos aqui falando que a economia brasileira ela irá mudar por completo para todos, tá? Não é só para o segmento de locação, tá bom? Então, para todos os tipos de segmentos, a precificação ela será alterada. E o que isso quer dizer? Que quando virar a chave,
né, quando vier 2027, todos darão o primeiro passo juntos. Todos conhecerão o novo. Então, mesmo que a gente tenha experiências, mesmo que nós tínhamos um feeling, nós vamos ter que estudar novamente, entender como funciona a nova sistemática. E para aquelas pessoas, né, para aquelas locadoras que sempre determinou o seu preço, olhando o concorrente, olhando o mercado, indo pelo seu feeling e não tendo ali uma estrutura de custos, como o Roberto falou, a precificação, ela parte dos meus custos líquidos mais o meu markup, o meu lucro desejado. A soma desses dois é quem compõe o preço de um produto, de um serviço, de uma locação. Então, para aquelas locadoras que nunca estudou, né, a estrutura do seu preço, dos seus custos, essas locadoras irão sofrer sim, Paulo, porque quando virar a chave, ela não vai ter referência, porque a referência vai estar começando em janeiro, de 2027, todos juntos. Então não tem como me comparar, sendo que todos vão Sim. dar o primeiro passo juntos, tá? Então, feeling ou experiência é como se a gente estivesse resetando e começando do zero, Uhum. uma nova vida, uma Tá nova certo. cultura. E quando você fala controle de custo, acho que tem tudo a ver com você ter uma base de informações boas, né? Aí o Roberto pode contribuir. Como é que a gente vai montar um preço sendo que você não tem um sistema? Eu ouço locadores que não tem sistema. Ou tem um sistema com a preocupação apenas de emissão de fatura, né? Que daqui a pouco vai virar nota fiscal. E como é que você vê isso, Roberto? Uma locadora que não tem controle nenhum. Ou que tem uma ferramenta, uma Ferrari, mas não joga nenhuma informação lá, isso pode dar ruim, né? Você pode estar desprezando custos importantes para a sua operação. E, principalmente, talvez até deixando de aproveitar créditos de alguma Sim. aquisição. Como a Jéssica falou, é uma vida nova a partir de janeiro. E geralmente, né, eu que sou desenvolvedor, eu não sou especialista tributário. Como a Jéssica falou, a gente tem que estudar muito para aprender e pedir apoio de quem é especialista, Uhum. né? Porque eu falo com os locadores, falo assim, procure apoio de quem entende do negócio, né? Talvez você vai gastar, não, investir um valor que vai te gerar uma economia muito grande à frente. Que você Uhum. começar errado e depois ter que rever preço com o seu cliente, o transtorno vai ser muito maior, né? Então, é muito importante ter esses valores bem apurados desde a aquisição, ver todos os seus outros custos que a empresa tem, né, na sua operação, do desgaste do produto, para você fazer uma precificação, ter ociosidade, né? A locação diferente da venda é basicamente um investimento, né? O locador, o empresário, dono da locadora, ele dispõe de um capital que ele investe em máquinas, esse capital ele tem que gerar um retorno sobre Uhum. esse investimento. Mas além do retorno, ele tem que pagar os custos que isso gera. Então essa precificação é muito importante para que a locadora continue sustentável a longo prazo. Certo. E são bastante os custos, né, Roberto? É a depreciação do equipamento, peças, manutenções, toda a equipe envolvida para gerar aquela receita, né? Eu acho que a parte mais difícil da precificação é levantar os custos, né? É É, entender os custos. porque custo para a locadora ser uma operação muito dinâmica, muitas têm a dificuldade até de apontar isso, né? Às vezes abre-se uma Uhum. manutenção, não apropria as peças que são gastas, não apropria a mão de obra aplicada, os serviços contratados. Então, às vezes, esse custo ele fica. Você tem um sistema, mas não tem a informação porque não foi bem alimentado. O locador hoje ele Verdade. acaba fazendo a gestão por fluxo de caixa, né? Eu tenho dinheiro no final do mês ou não tenho, né? Então, às vezes, Terrível. quando você passar a régua para outro nível, né, de exigência, talvez o fluxo de caixa não seja suficiente para sua locadora continuar surfando aí no mercado. A gente está ouvindo falar, Jéssica, de 26, 27, 28% de alíquota. Locadoras que estão no Simples, no Presumido e no Real, teoricamente deveriam ter preços diferenciados, porque a carga tributária é diferente, ou diferente, como eu gosto de dizer. Aí uma pergunta para você: como é que essas locadoras que estão em regimes diferentes
com alíquotas que vêm numa progressiva. Eu queria que você falasse como é que ela vai poder repassar isso sem perder competitividade. Tem tudo a ver com o tema, né? Como evitar prejuízos e proteger o seu caixa. Eu estou no simples, e aí? Eu preciso. Como é que faz para ter uma análise da alíquota, né? Do regime e tudo isso que está vindo aí? Como você falou, né, Paulo? Hoje nós temos 3 regimes tributários, né? Simples nacional, lucro presumido e lucro real, né? Hoje já deveria ter um preço diferente entre eles, porque cada um tem o seu tributo ali recolhido de forma diferente, com percentuais diferentes. Então, hoje a gente vai no mercado, é claro, né? Quem dita o preço no final, quem coloca a régua é o mercado. Porém, hoje todos têm a mesma precificação. Isso quer dizer o quê? Que a margem deles é que se diferencia. O preço é o mesmo, mas a margem está diferenciando, né? Quem paga menos tributo talvez esteja com uma margem maior do que quem paga mais tributo, mas o preço ali é igual, né? O que vai acontecer ao longo desses 8 anos? Porque são 8 anos a partir de 2026, né? Que é quando a gente está começando os testes, tá? Ao longo desses 8 anos, nós vamos estar ali numa alíquota progressiva, né? Não tem como virar 2027 com uma alíquota de 26, 27%, ou a gente não ia suportar isto. Tá? Nem a economia ia suportar este aumento. Então, o governo ele trouxe para a gente uma tabela de progressão de alíquotas para a gente se adaptar a este novo cenário. Tá? Não quer dizer que vai ser simples. Por quê? Enquanto nós estamos nos adaptando a essas novas alíquotas de CBS e IBS, a gente ainda vai ter que trabalhar com as antigas também, tá? Nós vamos trabalhar ali com as duas em conjunto. Obrigada, Cislock. A telinha aí. Isso. Então, assim, ao longo desses 8 anos, nós teremos aí alíquotas progressivas. E aqui eu trouxe para vocês extraídas direto da calculadora da Receita Federal. Tá? Então, isso aqui foi extraído diretamente desta fonte. Aqui está informando para a gente o seguinte: como é que vai ser essa trajetória? Nós vamos começar ali em 2027, como o Roberto comentou, PIS e COFINS deixa de existir em 2027 e entra a CBS, olha a coluna ali da CBS, tá? O IBS ainda não entra em 2027, tá? Então, nós vamos ter aí 2 anos só tentando entender como irá funcionar a CBS no lugar do PIS e COFINS. E ali em 27, a gente parte de uma alíquota de 8,4, 8,40. Essa é a nossa expectativa. Pode mudar, Jéssica? Sim, pessoal, nós estamos falando do governo, né? A todo momento sai uma nota aí técnica explicando. Isto é o cenário hoje na calculadora da Receita, tá? Mas nós já ouvimos falar de 9,75, então vai ficar em torno de 8 a 9% esse primeiro ano, tá? Depois, no segundo ano, ele continua em 8,40. Então, nós vamos ter 2 anos aí de adaptação com o mesmo percentual. Quer dizer que a precificação desses 2 anos vão ter que contemplar estes percentuais aqui, tá? E olha o que é importante. Você tem que saber o cenário que você está hoje. Então, para quem está no lucro presumido hoje, quanto que você paga de PIS e COFINS? 365. Para você, já vai ter um aumento no próximo ano na carga tributária, tá? Para 8,40. Para quem está no lucro real, que já está acostumado com uma alíquota maior, nós estamos falando de 9,25 e nós vamos passar para 8,4. Tá? Lembrando, gente, que a sistemática de cálculo do imposto, ela é não cumulatividade. Então, vocês vão tributar 8,40 em cima do seu preço, porém, vocês também vão poder tomar crédito. Não quer dizer que a alíquota efetiva é a que sai do seu bolso, vai ser 8,4. Mas o que é importante aqui vocês analisarem e até tirar um print dessa tabela, mas a Cislock vai disponibilizar para vocês. Que as simulações que vocês forem fazer sobre a sua precificação, ela vai ter que ter percentuais diferenciados ao longo desses anos. Então, o seu preço em 2027 e 2028 não vai ser o mesmo preço em 2029, vai ter que ter um outro preço, com novos percentuais. Em 29 a mesma coisa, olha ali, ó, ele vai crescendo, até chegar em 2033, que é a consolidação de tudo, onde só vai ter o regime do IVA dual, que é da CBS e IBS, e vai deixar de existir
ISS, ICMS, PIS e COFINS, tá? Neste momento é que nós chegamos à alíquota de 27, que é a máxima, tá? Podemos afirmar que vai ser 27? Muita coisa muda. Este é o cenário de hoje. A nossa expectativa é 27% para o segmento de locação. Não quer dizer que isso não possa mudar ao longo desses 7 anos aí pela frente. Muita coisa pode acontecer, até porque governos também serão modificados, tá? Então, assim, Paulo, eu acho Sim. que a maior preocupação que o locador tem que ter é em simular o tempo inteiro precificação. Por isso que hoje ele já precisa entender a estrutura de custo que ele possui e não feeling, a estrutura de custo que ele possui, para ficar simulando esse aumento aqui dos percentuais e saber qual novo preço ele vai passar para o seu cliente a partir de que ano. A partir de que ano ele irá passar este novo preço. Tá. Agora, eu quero aproveitar a sua telinha, Jéssica. Eu vou fazer Sim. um cálculo simples. Bom, eu estou no presumido, então é simples. Eu vou pegar o meu valor de R$ 1.000 de uma locação qualquer, multiplico por 3,65, tiro, aí depois eu venho e multiplico por 8,40 e somo. Agrego. É. Mas espera aí, tem um cálculo que está por dentro e outro por fora. Explica melhor esse negócio aí. Como é que é? É só fazer matemática ou eu tenho que fazer alguma desconstrução? Hoje, né, o Roberto até comentou brevemente sobre imposto por dentro e imposto por fora, né? Como é que o Brasil vai se adaptar a esse novo formato, que é o imposto por fora e não por dentro do produto, né? Hoje, a gente embute o imposto dentro do preço. Hoje existe uma bitributação, que é injusto. Hoje a gente paga imposto sobre imposto. Então, essa matemática simples que o Paulo acabou de falar, não é desta maneira que você vai achar o seu custo antes dos impostos, né? Se você fez uma regra de 3, que a gente fala que é regra de 3, né? Se você fez uma regra de 3 para embutir esse imposto dentro do seu preço, então você também tem que desconstruir essa regra de 3 e não simplesmente aplicar o percentual diretamente no preço. E, Jéssica, por que eu não posso fazer isto? Até você pode fazer isto. Ninguém está te impedindo de nada, está nas suas mãos. Porém, se você tiver um preço maior do que outras locadoras que estarão fazendo o cálculo correto, você vai perder o quê? Competitividade, que é a pergunta que o Paulo fez para nós também, né? Como manter a minha competitividade? Então, se você não souber desconstruir o preço para tirar o imposto que tem hoje e depois agregar o seu preço, ele vai dar um salto muito alto se você não fizer este cálculo. E aí vai ser difícil você sobreviver no mercado, porque o seu concorrente vai estar fazendo a matemática correta. Né? Então, assim, acho que o Roberto até comentou, né, Roberto? Você falou assim: não pode pegar o preço e agregar o CBS-BS, tem que tirar o imposto que hoje existe dentro do seu preço. Senão, aí, de fato, a gente vai ter um aumento muito grande no preço da locação. E aí você perde competitividade, né, Paulo? Então, para a Uhum. gente manter essa competitividade, é importante você saber calcular corretamente. De desconstruir para depois construir o Construir. novo preço. E para quem está no Simples, Jéssica, eu sei que a preocupação maior são as locadoras do Simples. Porque quem está no presumido no real, não tem como escolher outro regime tributário. Até pode, né? Pode ser que o presumido não seja uma boa, mas a galera do Simples é que tem um drama aí pela frente. Como é que vai ser feito a escolha do regime tributário? O que a locadora precisa fazer além da precificação, para saber se ela vai pagar o Simples por dentro ou por fora, né? O por fora agora virou um nome até bonito, virou fiscal. Como é que ela vai definir isso? Se ela vai adotar ou não a reforma tributária, né? Porque eu acredito Uhum. que a maioria do público que esteja no Simples Nacional deve estar pensando assim: não vou adotar porque é muito complexo, né? Eles só olham a complexidade. Sim. Né? Não, é muito complexo para eu ter que controlar, para eu ter que saber. Porém, se você não fizer um estudo para saber qual o melhor cenário, você também vai perder competitividade. Porque se o seu cliente exigir que ele só vai comprar de locadoras que esteja na reforma tributária, você vai perder essa competitividade. Então, para quem está no Simples, Paulo, além de construir o seu preço, ele tem que entender quem é o seu cliente.
Que tipo de cliente ele está trabalhando? Pessoa física? Pessoa jurídica? Para saber se ele vai perder concorrência ou não. O quanto que ele vai conseguir recuperar de créditos quando ele comprar o seu equipamento, quando ele comprar o seu ativo. Porque hoje quem está no Simples não tem esse costume de tomada de crédito. Ela só paga imposto e acabou. Não existe a não cumulatividade. Não existe tomar créditos. Então, hoje, existe a possibilidade das empresas do Simples que optarem pela reforma de tomarem esses créditos, mesmo que você esteja no Simples. Mesmo que você esteja no Simples, o governo deu essa opção para você de tomada de crédito. É claro que o percentual é maior, porém a gente não pode olhar para ele isoladamente. Eu não posso tomar uma decisão comparando percentuais nominais, né? Esses percentuais que eu estou vendo aqui na tela. Eu tenho que comparar, de fato, o efeito da carga tributária final, que é a alíquota efetiva que a gente chama, tá? Então, para você que está no Simples, como o Paulo falou, vocês têm que correr contra o tempo. Porque em setembro, vocês precisam definir se vocês vão ou não adotar a reforma no próximo ano. E para saber se vocês vão adotar ou não, vocês têm que saber quais são os tipos de cliente que vocês possuem e quais são os tipos de fornecedores também que vocês possuem, para saber quais créditos vocês terão na compra. Tá? Então, assim, Paulo, acredito que para o Simples o cálculo ficou mais complexo, mas é possível de ser feito. Claro que com o especialista e com o sistema isso ajuda muito. É verdade. E um alerta para quem está no Simples é se você fizer a lição de casa no cenário que você está no Simples e depois você descobrir que talvez você tenha que estar no outro regime, você também não pode manter esse preço que você calculou no cenário errado. Olha o imbróglio que vem para quem está no Simples. Não é uma situação tão simples assim, né? Então, o pessoal precisa fazer bem isso. E por falar em refazer preço, Jéssica, aumentar o preço no cenário da reforma quer dizer que aumenta o custo para o cliente, porque quem vai chiar no final é sempre o cliente, assim como eu vou chiar quando o meu fornecedor trouxer uma fatura mais alta aqui. Isso significa aumento de custo ou é um argumento que o locador vai precisar reaprender daqui para frente? O que você acha? É um argumento que o locador e seu setor comercial vai ter que aprender daqui para frente. Aumento de preço não quer dizer que é aumento de custo para o seu locatário, tá? Isso depende de quem é que está do outro lado. Quem é o seu cliente. Então, quando nós estamos falando de pessoa jurídica e no regime normal, né, lucro real, lucro presumido, ou até para quem está no Simples Nacional, mas optou pela reforma tributária, por mais que você aumente o preço, você também vai repassar um crédito maior para o seu cliente. Então, isso tem que ser colocado na ponta do lápis para ser uma estratégia comercial de convencê-lo a fechar negócio com você. Que não quer dizer que esse custo aumentou, que ele não vai ter um benefício lá na ponta. De fato, Paulo, o aumento é para o consumidor final, né? Então, para a pessoa física, se seu cliente é pessoa física, onde ele não tem, né, como restituir essa parte, para ele, de fato, é um aumento efetivo, tá? Ou se seu cliente está no Simples Nacional e não optou pela reforma. Verdade. Ele está no Simples Nacional normal, tá? Então, para este sim será um aumento. Então, isso é muito importante para vocês ganharem uma competitividade no mercado, né, Paulo? Convencer o seu cliente de que, fato, o seu preço está desta maneira, mas que você leva um crédito maior. Porque para pensar, né, Paulo? Seu cliente está lá com 2 orçamentos. O meu, que está na reforma, e está com um locador do Simples que não está na reforma. E nossos preços são parecidos, só que o meu é um pouco maior do que o dele. Só que aí eu mostro para ele que se ele contratar a locação da minha empresa, ele vai ter um crédito maior. Então, o custo líquido dele vai ser menor do que aquela outra locadora que cobrou um pouquinho mais barato, não estando na reforma tributária. Entendeu? Então, assim, o seu setor comercial vai ter que calcular custo líquido. É isso. É mostrar para o seu cliente qual é o custo líquido dele com você. Esse é o custo dele no final, né? Esse é um argumento que as locadoras do lucro real deveriam ter há muito tempo. Eu sei que elas não usam, porque o lucro real já tem o IVA, entre aspas,
através do PIS/COFINS não cumulativo. Ele não é tão amplo, né, Jéssica, mas ele leva para o cliente da locadora um custo diferente do que aquilo que vem na fatura. A fatura é o valor que ele paga, o custo que entra na contabilidade dele é menor. E quando você fala em repassar preços, aí eu queria colocar o Roberto no circuito. Eu sei que o Sisloc emite contratos de locação, e quando o cliente assinou o contrato, Roberto, lá disse que ele ia pagar R$ 1.000, e agora vem a locadora com essa história de reforma tributária. O que você acha? O que a locadora deveria fazer já, de imediato, em dois momentos? A locadora que tem um cliente já na carteira e que vai ter que falar sobre reajuste de preço, né? Que pode ser que nem seja reajuste, e a locadora que está nesse momento ainda negociando um contrato novo com um cliente que nem é cliente ainda, e ela sabe que daqui a um tempinho essa tabela da Jéssica vai entrar em cena. O que você aconselha, Roberto, para essa locadora? Como é que ela faz para ter uma segurança jurídica contratual para não gerar nenhum problema lá na frente? Lá na frente é daqui a alguns meses, né? A locadora já está no jogo, o cliente dela, e que a regra vai mudar no meio do jogo. Né? Essa é a grande dificuldade. Né? Assim, pode ser que o contrato encerre antes de janeiro, né? Então ele não vai ter mudança até dezembro. Mas o que a gente instrui é que já verifique com o jurídico da locadora uma cláusula para já deixar claro no contrato que a partir de janeiro a mudança tributária vai ocorrer e os valores serão revistos para aplicar as novas alíquotas, né, todo o impacto tributário que vai ter. De uma forma clara, né, que eu, assim, eu não quero tirar dinheiro do cliente, mas também eu não quero ser onerado por isso. Entendi. Né? Nós até criamos uma calculadora da reforma tributária baseado na sua receita operacional líquida que você tem hoje. Ela não é muito ampla porque ela não considera que você passará a ter crédito, que seu custo de aquisição vai diminuir. Mas pelo menos você fala assim, hoje, com minha receita operacional líquida. O que é a receita operacional líquida? É o valor que eu faturei menos aqueles impostos incidentes sobre a venda. Né? Então, como o PIS e COFINS estão lá dentro do valor que eu faturei, assim, mas quanto que sobra para a locadora? Essa é a receita operacional líquida. Aí, partindo dela, aplicando agora o CBS, que inicia em janeiro, qual vai ser o novo valor? E essa calculadora ela permite você brincar com os regimes. Eu sendo Simples Nacional e o cliente sendo Simples Nacional, sendo pessoa física, sendo lucro real. Então, de acordo com... Você pode simular qual o regime da locadora, o regime do cliente e as alíquotas que a Jéssica publicou ali, né? Que são as esperadas para o ano que vem. Você pode colocar essas alíquotas para você ver qual que é o impacto. E no final ela até mostra um resumo. O custo do seu cliente diminuiu em tanto, isso pode ocorrer, né, dependendo dessa nova alíquota, ou o custo aumentou em tanto, já que ele é uma pessoa física e ele não obteve nenhum crédito nessa operação. Então é uma forma simples de você começar a ver, entender como que isso impacta diretamente o preço final praticado e o custo, né, que é um argumento de venda, né, mesmo meu preço sendo maior, eu não sou do Simples Nacional e você vai ter um crédito que essa outra proposta sua não vai te conceder. Então é uma forma de você começar a ver e estudar como que isso vai impactar no futuro, né? E o futuro é próximo, né? Em janeiro. É verdade. Legal, aproveita aí. Só um detalhe, essa calculadora ela é gratuita, ela não faz parte do Sisloc, né? A gente fez essa calculadora para qualquer pessoa que quiser ler esse QR Code, entrar e fazer a simulação desses valores. Então basta ler o QR Code e informar que você deseja a calculadora para poder acessá-la. Legal, muito bom. E já que a gente está falando em cálculos, vou partir para o último quadro, nosso último bloco, né? Antes das perguntas. Aliás, perguntas, vocês estão perguntando aí? Galera do marketing aí deve estar com uma inundação de perguntas. Aproveita, manda aí no chatzinho as dúvidas para a gente tentar resolver. Já que a gente está falando em cálculo, em precificação, existe um cenário novo que começa também com a reforma tributária. Então, Jéssica, eu chamei esse bloco de gestão e venda do ativo imobilizado. Então, a gente vai falar agora do ativo imobilizado, que é o calcanhar da locadora, depreciação, que sempre foi algo ruim,
e deve vir algo diferenciado agora daqui para frente. O que muda na renovação de frota e estoque, né? Algumas locadoras chamam de estoque, aliás, a grande maioria. O que muda com a reforma tributária e a questão de análise de créditos nas aquisições e a tributação na venda? É uma pergunta aqui cheia de ramificações. A gente fala, né, que a jornada da locadora é desde o momento que ela compra aquele ativo, né, aquele equipamento, até a venda dele, né? Até a desmobilização dele, seja por meio de venda, roubo ou sucata. Então, essa é a jornada. Então, essa pergunta contemplou a jornada como um todo, né? E é importante a gente entender, porque, como você falou, né, Paulo, é o calcanhar de Aquiles de toda locadora, né? Então, a possibilidade que uma locadora tem de pagar menos tributo, de entender, é se ela souber como comprar esses ativos e depois o que vai acontecer na venda. Então, no cenário de hoje, então eu vou explicar bem brevemente o cenário de hoje para falar o impacto com a reforma, tá? No cenário de hoje, uma locadora que compra o seu ativo imobilizado, ou se vocês chamam de estoque, né, o equipamento que vai servir para a locação, no momento em que você compra isso, para quem está no lucro real, ela já toma crédito por meio da depreciação desse ativo. Então, quando eu comprei um ativo, eu deprecio ele todo ano e vou tomando crédito sobre isso nas questões de impostos. Tá? Para quem está no Simples Nacional e no lucro presumido hoje, você só compra esse ativo e encerrou. Não existe mais nenhuma tomada de crédito. Vocês não tomam crédito sobre a compra desses ativos, tá? E quando vocês vendem esses ativos no cenário de hoje, hoje nós não pagamos tributos sobre a venda. O tributo que eu falo são os tributos indiretos. Hoje nós não pagamos PIS e COFINS sobre a venda de ativos, tá? Mesmo quem esteja no real, no presumido ou no simples. Ok? O que vai acontecer, Paulo, com a mudança? Né? Quando você comprar um ativo imobilizado, já na reforma tributária, já a partir do ano que vem de 2027, você vai ter o direito de tomar crédito do imposto para quem estiver no regime da reforma tributária, você vai poder tomar crédito de imediato na compra do ativo. Não vai existir mais depreciações para o novo ativo. Para o ativo que for adquirido a partir de 2027, tá? Mas, Você Jéssica, vai tomar crédito de imediato. uma pergunta para não ficar dúvida, o pessoal está confundindo. Então, peraí, eu não vou mais usar a depreciação para nada, o imposto de renda e a contribuição social, então eu não vou mais poder usar ou não? É só com relação a crédito da CBS. Lá na contabilidade continua como está ou não? Sim, a reforma, gente, era bom, né, a gente ter que falar sobre isso. A reforma, ela veio apenas para falar dos tributos sobre consumo. Sobre consumo é sobre o seu faturamento. A reforma não mexeu sobre os tributos sobre lucro, que é o imposto de renda e a contribuição social. Então, esquece por enquanto o IRPJ, a contribuição social, continua normalmente lá, a vida não vai mudar. Tá? Só vai mudar em questão dos tributos referente ao consumo. Nós estamos falando aqui de PIS e COFINS e que vão entrar em vigor a CBS e o IBS. Beleza, Paulo? Acho que agora ficou claro, né? Perfeito. Tá? Então, hoje, né, com o cenário da reforma, quando você comprar esse ativo em 27, você vai tomar crédito de CBS e se tiver a IBS, nós vamos poder tomar crédito na compra de imediato. Ok? Não tem mais o que se falar em depreciação para esses impostos. Só que quando a gente vender os ativos na reforma, esses ativos serão tributados. Então, o valor de venda, eles sofrerão tributação. O que hoje, no cenário de hoje, nós não pagamos tributos indiretos, né, que é PIS e COFINS, sobre o valor da venda. Então, assim, teve esse aumento de imposto, né? Nós não tínhamos esse tributo e nós vamos ter. A diferença é que hoje a gente vai poder tomar crédito mais rápido do que no cenário de hoje. Hoje é por meio da depreciação, então demora uns longos anos para a gente tomar crédito. Com a reforma vai ser mais imediato, tá?
Interessante. Isso são para os ativos adquiridos na reforma. Só que aí, Paulo, você falou o que fica na transição, né? Então, quando virar a chave, que é de 2026 para 2027, vocês Sim. vão trazer com vocês um estoque, um imobilizado que já existe e que Uhum. foram adquiridos antes da reforma, no modelo normal. Para esses ativos, gente, existe um parágrafo na lei da reforma tributária que diz que para eles nós continuaremos depreciando e tomando crédito sobre a depreciação, tá? Então, sobre esses ativos que já existem no estoque, nós não vamos mudar a métrica. Nós vamos continuar depreciando e tomando crédito para a CBS, tá bom? Então, na transição, Boa. continua a depreciação. O que é uma mudança legal aqui, Paulo? É que Uhum. o lucro real já faz esse controle, né? Já Sim. deprecia e toma crédito. Porém, para quem está no lucro presumido ou para quem está no simples, mas se o simples optar pela reforma do ano que vem, vocês vão poder depreciar este ativo e tomar crédito. Então, por mais que vocês Interessante. nunca tiveram controle, né? Porque quem está no simples no presumido não tem Uhum. controle de depreciação, não toma crédito. Assim que virar a chave, vocês poderão tomar crédito na reforma tributária, tá? Uhum. Então vou começar a ter este controle, tá bom? E para os ativos, esses ativos serão vendidos, né, ao longo dos anos. Jéssica, mas esse ativo eu comprei antes da reforma. Quando eu vender ele, que vai ser no período da reforma, eu vou pagar ou não vou pagar imposto? Para esses ativos, gente, vai ter uma matemática por trás, né? O seu contador, a área fiscal, vai ter que fazer um cálculo como se fosse um ganho de capital, mas é ganho fiscal, né? Se você Uhum. deve ou não pagar imposto sobre a margem agregada de lucro. Então, assim, é mais complexo, Paulo? É complexo. É importante que você, locador, só saiba da informação. Tá? O seu contador vai ter que saber fazer o cálculo, mas é importante você Uhum. saber que esses ativos eles sofrerão tributação, só que perante a um cálculo de ganho ou perda de capital, igual a gente conhece do IR da contribuição social, tá? Uhum. Para saber se vai ter ou não tributação. Então, gente, é muita informação, né? É muita informação. Então, assim, nós vamos ter vários tipos de controle do ativo novo, do ativo em transição. Quando eu vendo eles, eles serão tributados com base de cálculos diferentes, tá? Uhum. Mas é importante que vocês tenham esse conhecimento do que mudou. Então, Paulo, a mudança mais importante é que a venda do ativo vai sofrer tributação, né? Acho que esse é o impacto Sim. mais relevante para o Algumas segmento de locadoras estão locação, rindo à toa, né? Estão rindo à toa porque agora eu vou me creditar cem numa por única vez. cento sobre a aquisição na lata quando eu adquirir. É verdade, você não vai esperar a depreciação. Então, pegando o seu exemplo lá, Jéssica, se eu comprar um equipamento ano que vem que custa R$ 100.000, eu vou somar 8,40, que é o que vai ser de CBS, vou pagar 108,40. Vai vir uma fatura para eu pagar esse equipamento. E eu vou colocar 8.400 na conta corrente fiscal. Isso é bom? É verdade, é bom. Só que o que entra agora como ruim é que a locadora passa a pagar CBS na venda. Então, não é a mesma coisa. Quem está no lucro real e fica com equipamento, às vezes, 5, 6 anos, se apodera 100% desse crédito sobre aquisição. É lógico, de forma paulatina, mas se apodera. Mas nunca pagou nada na venda. E a locadora agora vai pagar. E aí, Roberto, entra a questão do sistema. Porque a locadora nunca colocou esse cenário na formação de preço. Ela nunca precisou. E agora eu sei que isso pode impactar o preço junto ao cliente, tá? Aí no Sisloc vocês têm uma depreciação por equipamento? Tem essa informação lá, Roberto? O Sisloc, você falou, depende da empresa, né? Tem empresas que não contratam o módulo de controle de ativos, que é aqui justamente o módulo que controla essa depreciação mensal, né? Mas mesmo as outras empresas, né, o sistema tem informação de quando foi adquirido os ativos. Tá? Ele poderia fazer o retroativo para ter essa informação, caso ele opte por mudança de regime, mesmo numa venda de ativo, para saber, esse ativo eu comprei em 2025 ou Interessante. 2024, como que vai ser proceder com a venda dele. No entanto, existe a informação
E essa opção, né, de ter esse módulo que já faz essa depreciação mensal. Gostei do retroativo que você falou, Roberto. Você me deu gancho para uma pergunta nesse ponto. E aí vai direto para a Jéssica. Ô, Jéssica, quem está no regime atual, quem está no lucro real, o lucro real é que levanta créditos hoje, os outros regimes, infelizmente, não. Então, você tem ali, talvez na sua contabilidade, um crédito de PIS/COFINS sobre a depreciação. Existe algo que eu possa fazer retroativamente ou fazer agora que levante um crédito adicional de PIS e COFINS que depois eu possa usar na CBS? Aí, realmente, para fazer isso, precisaria ter um sistema controle de ativo, como o Roberto falou. Existe essa possibilidade de eu gerar créditos que não existem, aparentemente, na contabilidade hoje? Então, o que está acontecendo hoje, né, Paulo? Os empresários estão loucos atrás de créditos, né? Ou Sim. de mudar de regime tributário, se você está no simples ou no lucro presumido. Porque o cenário de hoje a gente conhece, sabemos muito bem como ele funciona. Então, se a gente quer buscar uma oportunidade de economia tributária, é mais fácil no cenário que a gente já conhece há muitos anos, do que um cenário novo da reforma. E tudo que você levantar de crédito no cenário de hoje, ele vai poder ser utilizado durante a reforma, não vai ser jogado fora. Então, o que os empresários estão fazendo é buscando todas as possibilidades de economias tributárias. E para o segmento de locação, não tem como não comentar sobre a depreciação, né? O que traz mais economia tributária para uma locadora é a sua depreciação. E quando a gente fala que eu quero algo adicional, um plus, que foi o que o Paulo acabou de me perguntar, hoje, Paulo, existe como oportunidade de trazer mais créditos para uma locadora, é o laudo de depreciação acelerada, né? Não sei se alguns já ouviram falar aqui, mas hoje você deprecia seu ativo perante a taxa estabelecida pela Receita Federal, tá? É essa que você deprecia seu ativo hoje. Porém, aquela tabela da Receita Federal, ela serve para todos os segmentos que existem no Brasil. Então, você, locador, deprecia o seu equipamento 10% ao ano em 10 anos. Audite, se tiver um equipamento que é uma contabilidade, também vai depreciar por 10 anos, tá? Então, quando a gente fala de laudo de depreciação, Paulo, é trazer um engenheiro, né, um engenheiro Sim. mecânico que avalia de fato o desgaste daquele ativo e que não é igual a outros tipos de segmento. E não é também a taxa que a Receita Federal estabelece para a gente, né? Então, com esse laudo, a gente consegue acelerar a depreciação, né? Porque para mexer no imposto, gente, nós precisamos de laudo. Não pode ser feito por achismo, nem amanhã eu vou aplicar um outro percentual. Não, tem que ser feito via laudo, porque nós vamos mexer com o governo. Tendo esse laudo e a gente acelera essa taxa de depreciação, com isso nós trazemos mais benefícios tributários. Só que hoje, Paulo, só traz benefícios tributários quem está no lucro real. Sim. Tá? Então, esse laudo ele só serve para trazer mais economia para o regime tributário do lucro real. Tá? E, claro, este laudo de depreciação ele vai servir ainda na transição da reforma. Porque lembra o que eu falei? Que os ativos adquiridos antes da reforma tributária continuarão sofrendo depreciação. Então, eu vou continuar depreciando esses ativos. E Sim. se eu tiver o laudo, eu acelero ainda mais essa depreciação e tenho mais créditos de CBS. Aí, Paulo, para quando virar a chave, que é em 27, uma empresa do Simples que optar pela reforma ou do lucro presumido, poderão fazer o laudo para os ativos antigos, né, que já estão na frota, para acelerar essa taxa. Porque hoje não traz benefício nenhum para eles, só para o lucro real. Mas o ano que vem, todos terão que controlar a depreciação para a tomada de crédito, quem estiver na reforma. Tá? Então, é uma Verdade. oportunidade, né, para quem está no Simples e optou pela reforma, ou para quem é do lucro presumido, ano que vem esse laudo vai trazer economia também. É que esse ano é só para o lucro real. A gente vê locadoras grandes aí, principalmente de carros, né? A Localiza, a Movida, a Unidas fizeram laudos, até publicaram. E tem locadoras de equipamentos também que têm laudos publicados e feitos, né? Então, eu acho que é um ponto importante para o locador que está no lucro real para ir atrás disso, né? E
agora é hora de levantar crédito. Se não levantar agora, esquece. A partir do ano que vem não vai precisar, porque a própria reforma vai gerar débitos e créditos, mas o saldo que vai entrar para o ano novo, vamos assim dizer, ele pode estar com um imposto ali que você desconhece, né? Eu acho que é isso que a Jéssica está falando. Jéssica, eu sei que existe um antes e depois dos ativos velhos, que o antes é hoje, né? A frota até 31 de dezembro, e o que vai acontecer a partir do ano que vem, né? Eu sei que a Receita chamou isso de custo líquido de aquisição. A locadora, é difícil até de explicar numa live, mas a locadora que está no lucro real, ela vai ter que pegar o valor que ela pagou e ela vai ter que tirar os créditos de PIS e COFINS que ela se apropriou. Por isso que não é um ganho de capital, como alguns estão falando, é custo líquido de aquisição. Eu até chamaria custo fiscal líquido de aquisição, É, o né? ganho fiscal, né, que eu falei, assim, Ganho ganho fiscal, fiscal. exatamente. Então Isso é para a venda do ativo, né? Essa matemática é para a venda do ativo, que terá que saber o valor de aquisição, tudo que eu me beneficiei ao longo dos anos versus o valor de venda. Aí eu exato. vou saber se eu vou pagar algum imposto ou não sobre a base de cálculo. É isso aí. Nós estamos pontualmente, olha só, 16h14. Eu tinha colocado aqui que às 16h15 a gente partiria para as perguntas. E eu já estou com algumas perguntas aqui. Então, eu queria aí que o Roberto e a Jéssica ficassem preparados. E a gente vai partir para tentar resolver aí as questões dos clientes, tá? Então, vamos lá, ó. A Daiane, tudo bem, Daiane Moreira? Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Para você, Roberto, olha a pergunta que ela está compartilhando. As notas de remessa precisam ter o IBS, o CBS no XML? Nossa, essa é bem tecnológica, hein? E aí? Se o fato de não incidir o imposto não quer dizer que ele não seja informado, porque existe o Código de Tributação de Interessante. isenção para aquela operação. Ou seja, o que a gente chama de tags no XML, naquele campinho, ele tem que ser informado falando que essa nota é isenta do IBS-CBS, né? Tem um código, acho que é 400, eu não lembro de cabeça, né? São códigos específicos para isenção, que existe o código 001, que é a tributação normal, e tem os códigos de isenção. Então, mesmo Interessante. não tendo o imposto, né, porque não é uma operação que gera receita, né, não é um faturamento, ela tem que informar, senão a Receita vai fazer. Ou ele informou porque esqueceu ou porque não tem crédito. Então, para tirar essa dúvida, mesmo que não tem crédito, não tem um imposto, mesmo que não tenha um imposto, ele tem que informar que aquela operação é isenta. Campo vazio não é informação prestada, né? Vazio, vai falar que não foi informado. Legal. A Carla Linhares, tudo bem, Carla? Poderia explicar melhor sobre essa para você, Jéssica. Poderia explicar melhor sobre essa questão da escolha de optar ou não de entrar na reforma de quem está no Simples? Realmente é uma questão que confunde um pouco a cabeça. Eu vou ter que sair do Simples? É o que todo mundo está querendo, né? Eu acho que é a dúvida dela, Jéssica. O que é esse negócio? Saio, fico? Explica aí. Vamos lá, o simples não vai deixar de existir, tá? O que vai acontecer é o seguinte: se você optar por continuar igual o cenário de hoje você paga um único DAS, né? Lá dentro daquele DAS que vocês pagam, tem vários impostos lá dentro. IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS e o INSS. Então, ali dentro tem todos os impostos, tá? Ele engloba. O que o governo trouxe para quem está no Simples Nacional como opção? Ele disse o seguinte: você pode continuar no Simples se você quiser, porém, se você quiser calcular separadamente da guia do Simples os tributos da reforma tributária, que é a CBS e o IBS. Então, assim, a guia do Simples, ela vai continuar, você vai continuar no Simples Nacional, porém, 2 tributos não entrarão na guia do Simples. Você terá que fazer um cálculo separadamente, né, fora do âmbito ali da Receita Federal do Simples Nacional. E por que isso? Porque quando você está dentro do Simples, você paga um percentual menor, né? A gente sabe, quem está no Simples paga percentuais menores. E para você que está no Simples, quando migrar para a reforma tributária, aquele percentual que você paga, você levará pouco crédito para o seu cliente,
E também você não tomará crédito na entrada, porque quem está no Simples Nacional não tem o regime de não cumulatividade, tá? Então, para não tirar, eu acho que foi isso, né, Paulo? Para não tirar o Simples da Isso jogada, é mesmo. basicamente isso. O governo fez o quê? Se ele não desse essa opção para as empresas que estavam no Simples, vocês iam perder competitividade. Praticamente, o Simples ia deixar de existir, né? Uhum. Porque não ia ter público para vocês atenderem. Então, o que ele quis dizer? Você pode permanecer no Simples Nacional, porém, 2 tributos serão calculados separadamente, onde você pagará os mesmos percentuais que uma empresa do lucro presumido ou do lucro real, mas você também levará mais crédito para o seu cliente e você também poderá tomar crédito, que é a não cumulatividade. Então, assim, Daiane, Paulo, você falou? É a Carla Linhares agora. Carla, ele trouxe 2 formatos de cálculo para quem optar no Simples, que seria a cumulatividade e a não cumulatividade. Tipo, eu tenho que ter 2 memórias de cálculo. Mas se você optar por não ir na reforma, nada muda. É uma única guia. Porém, você pode perder competitividade se o seu cliente só contratar locação de quem está na reforma, tá? Uhum. Então, não vê se fala aí no chat se ficou claro, porque o do Simples é o mais complexo de todos. Que Fala é aí, viu, entender que você Gláucia? que é entender que você tem 2 opções, é importante Certo. saber disso. Agora, qual você vai tomar é a parte mais difícil. Carla, se você tiver mais dúvida, joga aí, tá? E a Gláucia faz uma pergunta que você acabou respondendo, Jéssica. Ela pergunta o seguinte: no peito, se você que está no Simples vai tirar o PIS e COFINS e vai virar CBS, se você optar em pagar por fora, isso vai gerar aumento ou não de carga tributária e você vai perder a competitividade? Você acabou falando. E eu também acho que vai existir o efeito manada. O que é o efeito manada? As empresas grandes, principalmente órgãos públicos ou as empresas com compliance, tudo, talvez venha uma norma seguinte: nós não vamos trabalhar com simples. Isso é muito ruim, que é o efeito manada, tá? Então você acha que vai aumentar? Eu sei que você fez ensaios. Vai aumentar? É o que a galera do simples está querendo saber. É o que a gente comentou lá no início. O Uhum. preço vai ter um aumento? Vai ter um aumento. Não quer dizer que você vai aumentar o custo para o seu cliente. O que o seu cliente vai ver no final é o custo líquido dele, né? Então, assim, se o seu cliente for pessoa física, você só trabalha com pessoa física, para ele vai ter um aumento. Então, para ele, talvez, Nossa. não é a única análise, tá? Mas talvez seja melhor você não ir para o híbrido, você continuar no modelo do simples. Claro que você Uhum. tem que avaliar também a tomada de crédito, mas olhando friamente só para quem é o seu cliente. Agora, se o seu cliente for real, lucro presumido, ou até simples, mas que optou pela reforma, ele vai querer um crédito maior. Tá? Então, mesmo que aumente o preço, não quer dizer que você vai perder competitividade, porque o custo para o seu cliente é diferente, é menor. Não é o que ele vai pagar. Verdade. Vai ter que afinar o É argumento uma. aí. É. Reaprendizado. É o que o Roberto falou, não é uma reforma, não, é uma construção de mindset. Pessoal, os coaches gostam de falar isso, e é uma reconstrução do jeito que fala e do jeito que pensa. E eu vou, o Marcos Marques, Roberto, está querendo uma resposta, eu vou passar para você. Olha a pergunta dele. A reforma ela foi planejada para ir até 2033. Estamos agora em fase de teste com mais de 7 anos até o IVA, né? A Jéssica falou em 8 porque começou lá atrás, vai dar isso aí. 6, começou Você agora. acha, Marcos, que Roberto, que esse plano pode sofrer algumas mudanças drásticas? Você que mexe com um monte de nota técnica aí, que eu sei que você ama essas notas técnicas que saem, o pessoal da Sisloc não está nem dormindo mais, acho que mora até aí na Sisloc. Você acha que vai sofrer alguma mudança para simplificar? O que você acha, Roberto? Assim, a reforma tributária é o grande argumento que ela é uma simplificação, né? A gente tem que entender que após 2033 a gente vai ter um sistema bem mais simples do que o atual. Então, acho assim, a gente está reformando a casa, morando dentro da casa, mas depois a gente vai ter uma casa com menos parede, com, sei lá, mais fácil de andar dentro dela. Essa é uma pergunta específica. O governo vai seguir esse cronograma? Que a gente tem visto que até hoje ele tem seguido.
ele tem adiado verdade. as obrigatoriedades no período de teste. Em agosto começa uma obrigatoriedade que era em janeiro. Então, teoricamente, ele adiou uma obrigatoriedade de janeiro para agosto, né? Então, tudo depende de uma canetada de alguém lá de falar assim, vamos pular mais um ano, nós não estamos preparados ainda. Que o governo, talvez, ele é o grande impactado, né? Que no final quem recebe os tributos é ele. E É fazer uma verdade. mudança de carga tributária, eu imagino quão complexo seja, né? Primeiro que talvez ele Uhum. não tenha informação 100% de todas as empresas, qual vai ser a opção de cada uma para saber, né, depois desse imbróglio todo, qual que vai ser a arrecadação final em reais, né? Quanto que o Sim. governo arrecadou no final de tudo, depois da opção de cada um. Mas assim, até o momento, o cronograma de 2027 está sendo mantido, que é a extinção do PIS e COFINS. Os para frente, né, ainda não se fala em alteração. E o que tem Sim. mudado são essas obrigações, né? Que era janeiro, essa obrigação do destaque pulou para agosto. Se falar de agosto, pode pular ainda para setembro, outubro? Então pode ser que sim, mas assim, por enquanto a gente segue o que está publicado, né? E a gente fazer especulação do que pode ser, assim, a gente tem que estar Uhum. preparado para o pior cenário, né? O pior não, né? Para o cenário que está escrito. Se isso acontecer, vamos estar preparados para isso. Marcos Marques, é isso. A gente não sabe se vai ter boas notícias, não. O resumo é isso aí. Tem que ficar de orelha em pé aí acompanhando. Tem um pessoal aqui que perguntou também como as locadoras devem se preparar para atender às exigências da reforma tributária. Aí é direto para você, Roberto. Ela colocou o nome aqui. Dentro do SISLOC, é uma pergunta. O sistema já está preparado para tudo isso que vem pela frente? Quais as mudanças que serão necessárias? São 4 perguntas, que está turbinada, tá? E como os clientes deverão proceder? Antes de passar essa palavra, Roberto, uma coisa que eu queria dar um susto, né? Não sei qual público que está nos ouvindo aqui. Você falou em aumento de arrecadação, o Roberto tocou um pouquinho. As últimas notícias dos 2 últimos meses é que o Brasil está batendo recorde de arrecadação e as prefeituras nunca arrecadaram tanto. Mês passado essa notícia. Mas, Paulo, se não está aumentando imposto, por que está aumentando a arrecadação? Então, locadoras que estão com os faturamentos nas trevas, que não estão faturando ou estão emitindo a fatura que hoje não é eletrônica e não está oferecendo a tributação, Roberta, essas estão perdidas, tá? Porque vão ter que começar a emitir a nota fiscal e você não tem o hábito de oferecer todo o seu faturamento à tributação. Então, o fisco já está sentindo essa mudança cultural. E eu falo muito forte às locadoras, porque é um dos poucos segmentos que não é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, é o segmento de locação. Então, locador, você tem que tomar muito cuidado. E agora eu passo a questão aí para o Roberto. O Sisloc está preparado? Se ele está preparado para emitir a nota? E o que o cliente da Sisloc precisa fazer para se adequar a isso? Vamos separar o estar preparado, né? Que, assim, existe um ambiente em produção hoje da Receita Federal e também do Conselho do IBS, CBS, que é a Nota de Serviço Nacional. Ou seja, para o sistema que já está publicado, o sistema já está preparado para operar. Ainda vão ser soltadas as versões, vão entrar em produção novos sistemas nacionais, tanto da nota de serviço eletrônica quanto da nota de mercadoria, né? Então, a partir do momento que vão ser publicadas novas notas técnicas, por exemplo, agora em início de junho, soltou criando novos campos que têm que ser informados no XML. Mas se a versão que você tem hoje já está preparada com esses novos campos? Não, mas esses novos campos não estão em produção hoje. Eles vão ter um cronograma para entrar em vigor. Então, é o que eu falei, a gente está consertando o avião voando, né? Então, vai soltando as notas técnicas, a gente prepara o sistema, né? Isso gera uma atualização e você vai passar a atender essas novas normativas. A outra pergunta é assim, o que eu tenho que fazer dentro do sistema para Isso. emitir a nota com esses tributos? Primeiro é se você está com uma versão atualizada, né? Segunda coisa é você ter que informar nas suas operações qual é a incidência para aquela operação. Se a minha simples remessa não incide IBS, é isento. A minha fatura de locação tem incidência do IBS-CBS. Então, você vai fazer essas configurações.
E a partir do momento que a gente tiver a nota de fatura de locação, como nota de serviço eletrônico já com todos os campos, é importante que você revise os cadastros de produtos, que se os NCMs, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que são aqueles 8 dígitos que cada produto tem, existe uma tabela nacional desses produtos, você verificar se seus produtos estão, né, vinculados aos códigos corretos, porque essas informações passarão a ser enviadas no documento eletrônico da nota. Então, são esses, basicamente isso. Você tem que informar para aquela operação qual que é a incidência do IBS e CBS e revisar seu cadastro de NCM dos produtos, os NBS dos serviços, para que isso seja informado de forma correta. Perfeito. A gente tem um canal, Roberto, que é o IVA Locador, e a gente soltou um vídeo essa semana falando da nota técnica número 10 e pedindo o pessoal ter paciência, o pessoal do sistema, como a Syslock. Por quê? A nota técnica número 10, ela meio que desfez algumas coisas que tinham saído para trás. E você imagina, né? O Roberto tem aí, sei lá, 1000 municípios, pode dizer, 500 praças onde tem os clientes, ele já está vindo atrás da nota fiscal de serviço. Aí vem a Receita e cria um novo layout. Então, é uma coisa difícil mesmo, né? Ela soltou, foi ontem, né? Porque foi feriado, semana passada inteiro, praticamente. E ela soltou uma nota técnica que isso tem dado um certo trabalho para o pessoal da Syslock, empresa de TI, né? Porque não é fácil traduzir aqui, técnicas, né? Às vezes são mudanças pequenas, por exemplo, na locação estava restrita a 99, de 0 a 99, 100 itens, 100 produtos por nota, agora eles aumentaram para 1000. Né? Então, tem pequenas mudanças e tem mudanças que são um pouco mais complexas. Agora, você tem que formar determinada operação a mais, um atributo novo, se a venda é para um contribuinte, se é para um órgão governamental, ou seja, novos campos vão ter que aparecer no sistema para contemplar essas informações que estão sendo solicitadas. Legal. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou passar direto aí para a Jéssica, a gente já está no finalmente, nós temos aí 2 minutinhos. Olha só, Jéssica, aqui é o seguinte, de onde virá, eu gostei dessa pergunta aqui, da @Lockvit, obrigado, Lockvit. De onde virá o crédito do CBS e do IBS? Vai vir das nuvens? Alguém vai jogar na nossa conta? Ou ela vai vir de fornecedores ou ela vai vir dos equipamentos? É uma pergunta, tá? Hoje, a Aline está perguntando o seguinte, hoje estamos no lucro real e há tributação sobre o ganho de capital na venda de equipamento. Isso é um mito, certo? Mas deixa eu me restringir a primeira, senão vai te confundir. Da onde vem os créditos CBS? Da onde virá daqui para frente? Os créditos, eles virão de tudo aquilo que você paga, né, dos seus fornecedores, né, de tudo aquilo que você consome de produtos e serviço para manter a sua locadora ativa, tá? Então, os créditos virão através dele. Hoje, né, a reforma tributária, ela vai ter uma métrica de apuração assistida, né? Como o Roberto falou, vai trazer muita facilidade. Isso é uma das facilidades. Nós vamos entrar num portal e vai estar lá todos os créditos lá, igual a nota fiscal paulista, né? Paulistana, que você entra lá, coloca o seu CPF, tem lá a lista e os créditos que você tem disponível. Vai ser basicamente igual. Então, eles virão através destes produtos, né, de consumo, só que numa plataforma que irá controlar isso para nós. Essa é a promessa. Isso aí. Né, eletronicamente. Eu queria até contribuir, olha só, Syslock, você está vendo aí a Syslock, está vendo a Audit, nós somos empresas de contabilidade que hoje a gente não gera crédito de PIS/COFINS. A partir do ano que vem, nós vamos gerar, o crédito vai vir de tudo, foi a @Lockvit. O crédito vai vir de tudo, tudo aquilo que foi tributado com o IBS, CBS atrás, você vai poder se creditar. A questão não é mais assim se é essencial ou se é relevante. A questão é, foi pago o CBS, veio destacado? Veio. Então você se acredita, como a Jéssica falou, vai estar tudo numa plataforma, tá? Por que ela é assistida? Porque não é tudo que você vai poder se creditar. Por exemplo, a Jéssica comprou uma Ferrari, que eu sei que ela está comprando uma Ferrari, e ela, quando comprar essa Ferrari, vai vir no ano que vem com crédito do IVA, do CBS e do IBS, né? CBS no ano que vem. Ela vai ter que dizer para a plataforma que aquela Ferrari não é da atividade.
aí ela vai anular. Mas que virar a informação, isso virá, né? Então é uma forma bem ampla, tá? E eu vou partir para a última pergunta, e se a Jéssica me permite, eu mesmo vou responder para a Aline. Essa pergunta, Aline, eu sei que vai mexer com a sua cabeça. Não existe ganho de capital para quem está no lucro real. Não sei se você sabe, tá? É uma ilusão de ótica. Porque no lucro real, todo o valor do equipamento ele vira despesa durante a vida da locadora, do equipamento. Ou seja, 100% dele vai para despesa. Ah, mas Paulo, eu vendi esse equipamento no meio do ano, eu só depreciei 50% dele. É verdade. Mas o resto desse equipamento, que a gente chama de residual, ele vai para despesa também. Então você concorda que é impossível uma locadora de equipamento comprar um equipamento de 100 mil e vender ele por 110 no final. Você não vai vender por 110. Você vai vender por 80, 70 ou até menos. Então, o cálculo que você precisa pensar é o seguinte: é 100 mil de aquisição que vai virar despesa durante 5 anos, 2, 3 que seja, e no final, aquele valor que você recebe não é ganho de capital. Você tem que olhar toda a história do equipamento na sua locadora, tá? É um assunto difícil, eu não vou levar muito a fundo, mas é importante que esse é um mito que toda locadora acha, locador que está no lucro real, tá? Quem está no presumido e no simples realmente tem ganho de capital. E por fim, o André Carvalho, tudo bem, André? Se os meus clientes, para você, Jéssica, aí a gente termina. Se os meus clientes são somente pessoa física, melhor continuar no Simples Nacional sem entrar na reforma? Então, esse é um dos critérios para ser analisados, mas não únicos, né? Nós também temos que levar em conta todo o crédito que você está deixando na mesa. Porque se você não optar pela reforma e ficar dentro do simples apenas, né, pagando o único DAS, você não tem direito à tomada de crédito. Então, o que a gente tem que levar em consideração, além de ver qual é o público que vocês têm de cliente, pessoa física, é também a tomada de crédito. Porque se você consegue uma recuperação boa, talvez você consiga uma precificação melhor. Porque todo crédito tributário reduz o seu preço, tá? Até para poder ficar competitivo também. Então, assim, a primeira análise é quem é o seu cliente, mas ela não é única. Nós temos que olhar todo o crédito que você está deixando aí jogado fora, né? Está deixando para o governo esse crédito. Exatamente. Grandes emoções à frente. E, bom, vamos encerrar por aqui. Já temos aí o nosso tempo já estourado, né? O pessoal do marketing já está na nossa cola aí. E você que está nos ouvindo, eu sei que tem muitas perguntas. O pessoal da Sislock está monitorando essas perguntas, tá? Eu recebi aqui uma mensagenzinha dele, que a gente vai poder continuar respondendo isso, né? Com mais afinco, talvez diretamente, depois com quem quiser, tá? Para tentar sanar todas essas questões, tá bom? E eu queria passar uma última palavra, tanto para o Roberto como para a Jéssica, uma palavra final, né, de rapidinho, assim. Qual o conselho que você dá para os nossos clientes, a locadora que está nos ouvindo, não perder dinheiro com essa adequação à reforma tributária? Roberto. Pois bem, né? Eu acho que o maior conselho é principalmente acompanhar as normas que estão sendo publicadas. Acompanhe a Sislock, acompanhe a Audit Lock One nas redes, que provavelmente a gente vai publicar tudo que a gente for conhecendo de novidades. Então, ficar por dentro, ser bem informado, né? Atualizar os sistemas, como eu falei, revisar seus cadastros e principalmente treinar a sua equipe, né? Como a gente falou, não adianta, às vezes, o cliente seu chegar e perguntar como que vai ser seu regime daqui para frente. Eu falo, nem sei do que ele está perguntando, né? Por exemplo, a gente já vai ter uma mudança agora em julho, que é o CNPJ, que passa a ser alfanumérico. Senão os caras, em vez de falar só número, começa a falar letra, o seu vendedor nem sabe que agora tem letra. Então, assim, são mudanças que a gente tem que estar por dentro, buscar informação, porque realmente são coisas que impactam o dia a dia da empresa. Não é uma coisa que antigamente olhava assim, a contabilidade resolve isso por lá. E são coisas que tem que entrar no nosso cotidiano. Então, acho que o grande recado que eu deixo é se informe, procure treinar a equipe, buscar apoio, e com certeza vai ser a melhor coisa para que, quando isso tudo começar em janeiro, você esteja o mais preparado possível.
E o cuidado que eu deixo primeiro, alerta esse impacto agora em agosto, né? Em agosto começa a obrigatoriedade e sua operação pode parar. Então não deixe para a última hora, né? Então se prepare o quanto antes, né? Nossa equipe está aí preparada para orientar no que for necessário. A gente tem nossa Academy, que é a nossa universidade corporativa, que tem os cursos online, que dá uma explicação, já tem vídeo aulas lá explicando como configurar. Então, se possível, já assistam, já preparem o sistema. Em caso de dúvidas, estamos aqui para esclarecer. Deixar já o agradecimento ao Paulo, à Jéssica, né, Obrigado, chefe. por esse webinar. Creio que a gente contribuiu bastante com as informações que foram aqui trazidas. Teria assunto para ficar aqui mais 2, 3 horas respondendo pergunta, mas com certeza podemos ter a oportunidade de fazer um novo webinar daí para frente. Obrigado aí, obrigado a todos que estão assistindo aí conosco. Obrigado, comandante. E o Igor aí do marketing já pode já aparecendo. Eu vou passar a palavra para a Jéssica para dar um oi final e aí a gente devolve a palavra para os markets. Bom, o Roberto falou tudo, né? De fato, o Roberto trouxe aí a importância do conhecimento, né? É o que nós temos hoje, o que nós temos que buscar hoje. Eu vou trazer mais uma tranquilidade, né? Eu sei que é desesperador, é doloroso, mas tudo que é novo dói, né? A IA está chegando aí, transformando tudo, cada vez mais tecnologia. Então, tudo que é novo, a gente estranha até a gente se adaptar. Mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos, né, a gente vai estar rindo de tudo isso que nós estamos passando agora, tá? E para quem quer nos acompanhar mais, nós postamos bastante sobre reforma tributária no nosso perfil. Então, seguem a gente, é @_auditlock1 e @Jéssica_rental. Então, se vocês querem saber mais, nos siga. E nós também temos a Audit Academy, onde nós fazemos cursos também específicos sobre precificação, sobre reforma tributária. E obrigada a Sislock por ter aberto as portas para a gente, ter organizado essa webinar, viu? Parabéns. É isso aí. E o Iva Locadora, lá no Instagram, onde você pode ouvir a gente falar somente sobre reforma tributária, tá bom? Muito obrigado, agradeço aí a participação de vocês e devolvo a palavra para o Igor. Não, excelente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Acho que pode cancelar o áudio aí do Roberto, por favor. Pronto. Mais uma vez, quero agradecer a todos os participantes. Olha, foi incrível. A gente teve mais de 240 pessoas online e mantemos o pico de mais de 200 pessoas online. Então, o que isso demonstra? Que realmente é um assunto relevante e que a gente está falando exatamente a dor dos locadores. O que foi apresentado aqui hoje, de fato, vai ajudar muitos locadores no dia a dia, porque o que vocês conseguiram responder, e olha que a gente teve mais de 30 perguntas, a gente não falou nem metade, o que mostra o alto engajamento e que, de fato, esse é um assunto que está gerando muitas dúvidas, aí principalmente nesse período de transição, que a gente sabe aí que gera muitas dúvidas e quais são os impostos, como que eu resolvo, tanto que eu vou falar para vocês que mais de 8 pessoas pediram a parte 2. Então, a gente já fica até aqui fazendo convite para vocês, né? Então, a gente pode estruturar mais um webinar, onde a gente pode até aprofundar também mais o assunto. Então, a gente faz um webinar precificação parte 2. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Paulo. Foi fantástico, né? A condução, a forma como você trouxe de uma forma muito leve os assuntos. Jéssica, também te agradecer. A gente entende que, junto com o pessoal da Audit, é realmente parceiros de confiança, parceiros que a gente traz para dentro de casa da Sislock e que geram relevância não só para a gente, mas também para os nossos clientes, para a nossa audiência que está aqui. Ainda estamos aqui com quase 150 pessoas, então, ou seja, com 1h30, a gente vê que o pessoal ainda está engajado e quer saber quais são as soluções
soluções que a gente vai resolver para eles, né? Cota, obrigado. A gente chama de Cota, né, Roberto, mas como a gente está dentro de casa, só para vocês saberem, é Roberto Cota, o sobrenome dele. Então, Roberto, mais uma vez, obrigado pela aula que você proporcionou para nós, né, o seu conhecimento, assim também como a sua leveza, o seu jeito fácil de falar. Eu acho que traz muito para as pessoas um entendimento. Para mim ficou muito claro ali, à medida que a gente ia falando e as perguntas iam saindo, que de fato a gente está conseguindo entregar um conteúdo de sucesso.